trechos polêmicos do Novo Testamento, por exemplo. Tem um trecho que o Cristo fala o seguinte, ó, se o seu olho for singular, seu corpo terá luz. O que ele está falando? Terceiro olho. Como que você vai falar para as pessoas praticarem o terceiro olho? Isso é perigoso. Sim. E aí eles vão lá e traduzem, se os seus olhos forem bons, seu corpo terá luz. E aí vocês podem conferir aí na versão do grego. E que é a verdadeira divindade que está dentro de nós. E essa é a pregação dele. E ele faz essa pregação e, paralelo a isso, ele, de forma indireta, faz algumas críticas a esses seres do Velho Testamento que se apresentavam como Deus. Então, por exemplo, lá no Sermão da Montanha, ele fala que peça e vos será dado, né? Porque qual é o pai que o filho pedindo pão, o pai lhe dará uma pedra, ou pedindo um peixe, esse pai lhe dará uma cobra. Se vocês que são maus querem o melhor para os seus filhos, quem dirá o vosso pai que está no céu? Né? E isso era uma forma de cutucar o Deus do Velho Testamento. Por quê? Porque lá no livro de Números, quando os hebreus saem do Egito e estão lá perambulando pelo deserto, eles eram alimentados só com maná, que caía dos céus, né? Que devia ser algo insípido, né? Porque eles começam a reclamar. E aí, conforme eles começam a reclamar, poxa, pelo menos no Egito, né? Comíamos mel, tínhamos do bom e do melhor, e aqui a gente está pelejando aqui no deserto, ainda tem que comer essa comida insípida, né? E aí o que o Javé faz? O Javé envia serpentes de fogo, né, que matam aqueles que estavam reclamando. Então, você tá entendendo que é um apontamento direto para essa postura? Tipo assim, será que ele é seu pai mesmo? Será que ele é Deus? Porque o pessoal estava reclamando porque queria pão, queria peixe. E ele mandou serpentes. Só que ele não falava diretamente, ele falava em parábolas, né, de forma indireta, e os fariseus e saduceus viam aquilo e ficavam loucos, porque eles sabiam que ele estava alfinetando o Deus do Velho Testamento. Só que ele falava de forma indireta, então não tinha como você acusá-lo. Né? E ele nunca falou que ele era filho de El, nunca falou que ele era um Benai Elohim. Né? Ele sempre falou que ele era o filho da humanidade, um Ben Adão, né? E eles que falavam, você diz que é filho de Deus. Não, eu sou um Ben Adão, eu sou o filho do Adão, né? O filho da humanidade. O que deixava muito claro que ele não tinha relação nenhuma com esses seres. Então ele não tinha sequer DNA dessa galera. Né? E tanto é que é um projeto cósmico no qual foi utilizado o DNA que não era daqui da Terra. Porque para você, o que é o Cristo? O Cristo é um projeto cósmico, idealizado por consciências que querem a retomada do planeta pela humanidade. Né? Que hoje a humanidade a Terra foi sequestrada. Foi instaurada a Matrix e quem coordena são seres que sequer são desse planeta. Então existe todo esse projeto cósmico de retomada do planeta. Só que para você mandar um avatar aqui, que venha numa condição que não caia nessa hipnose coletiva, porque até o nosso DNA foi mexido, então esse avatar precisa que o corpo dele seja preparado em circunstâncias específicas. Por isso que você tem a questão de Maria ser uma virgem, porque de fato ela foi inseminada. Porque se ele nascesse de forma normal, com DNA humano, ele viria com as limitações que todos nós temos. Porque além da hipnose coletiva, a gente tem o aprisionamento dentro dos nossos próprios corpos, que tiveram o DNA mexido por esses seres, chamados Anunnaki, que de criadores não tem nada. Eles não criaram a humanidade, isso é um erro
falar que eles criaram a humanidade. Eles criaram Lulus Amelu, né? Você pegar o termo lá no sumério, Lulu Amelu significa servo misturado. Não significa homem, humanidade. Eles criaram servos, ou seja, eles mexeram no DNA aqui, para que a gente tivesse as nossas capacidades, que hoje chamam de capacidades paranormais, mas que um dia já foi normal. Mas como que você vai escravizar alguém que tem paranormalidade? Você não consegue, então você precisa mexer naquele DNA, que foi o que foi feito. Então, por isso que esse projeto cósmico, ele precisa, para hackear essa Matrix e mandar um avatar que tenha um grau de lucidez mesmo, para trazer esse tipo de informação, ele tem que vir com um corpo específico. Porque se vem em vias normais, não consegue cumprir a missão. Não vinga. Não vinga. Sendo que o nome dele não é Jesus, que isso foi outra interferência que foi feita, porque o nome dele é Yeshua HaMashiach. Se fosse para traduzir de fato o nome dele, deveriam ter traduzido como Josué o Messias. Josué. Porque a gente já tinha o Josué o profeta, e ele era conhecido na época dele como Josué o Messias, né? Yeshua HaMashiach. Tá. E por que não traduziram como Josué e traduziram como Jesus, né? Jesus? Para ter similaridade com Zeus, que é Javé. Então, é mais ou menos assim. Quando você tem uma religião, só para vocês entenderem o modus operandi, né, do Constantino, então você tinha não vou nem falar religião, um movimento religioso que estava se tornando um verdadeiro perigo para os impérios, né, principalmente para o Império Romano. E eles tentaram de todo jeito, né, perseguiram os cristãos primitivos, matavam, enfim, fizeram de tudo, queimavam livro, e isso e aquilo, não tinha jeito, né? Quanto mais eles perseguiam, mais o movimento se expandia. Então, o que Constantino faz? Bom, já que eu não vou conseguir pôr fim nesse movimento, eu vou tornar esse movimento a religião oficial, só que aí ela vai ser, todos os conceitos perigosos para o controle aqui da Matrix, eles serão todos deturpados. E uma das coisas que ele fez, né, que foi feito, foi mudar o nome, né, do Cristo, de Yeshua, para Jesus, como forma de remeter a Zeus, né? Entre outras coisas. Então pegaram assim, trechos polêmicos do Novo Testamento, por exemplo. Tem um trecho que o Cristo fala o seguinte, ó: se o seu olho for singular, seu corpo terá luz. O que ele está falando? Terceiro olho. Como que você vai falar para as pessoas praticarem o terceiro olho? Isso é perigoso. Sim. E aí eles vão lá e traduzem: se os seus olhos forem bons, seu corpo terá luz. E aí vocês podem conferir aí na versão do grego, o termo usado é singular. Se o seu olho for singular, o único olho singular que eu conheço é o terceiro olho, que ele é só um. Enfim, entre outras coisas, tá?